Feche os olhos por um instante e apenas sinta. Sinta a energia que existe no espaço silencioso entre você e a pessoa que você ama. É um campo invisível, mas profundamente real. Um campo que pode vibrar com a mais pura harmonia, ou com uma dissonância que drena a vida. Você conhece essa dissonância, não é? As conversas que não conectam, os silêncios que pesam, a sensação de que, embora estejam no mesmo barco, vocês estão remando em ritmos diferentes, criando um movimento que não leva a lugar algum, apenas ao cansaço. E se eu te dissesse que a qualidade do seu relacionamento não depende apenas da psicologia, das palavras ou das ações, mas de uma frequência? Uma vibração que pode ser intencionalmente afinada, limpa e elevada? Hoje, nossa jornada nos leva ao coração da conexão humana, através de uma lente poderosa e antiga, a frequência de 639 Hz, conhecida como a frequência do amor, da conexão e da cura relacional. Não vamos falar de soluções superficiais. Vamos mergulhar em uma alquimia profunda, onde ciência e espiritualidade se encontram para te ensinar a se tornar o maestro da sinfonia do seu relacionamento. Se você busca essa profundidade, se sua alma reconhece a verdade de que somos mais do que corpos e mentes, mas também energia e vibração, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. O que você vai descobrir hoje pode ser a chave que você tanto procurava para transformar a sua conexão mais importante. Nossa primeira parada é em um território que muitos temem: o conflito. Aquelas terças-feiras de guerra, dias que parecem nascer com uma energia mais densa, onde os pavios estão mais curtos e qualquer discussão trivial tem o potencial de se transformar em uma batalha campal dentro dos seus relacionamentos. É uma exaustão que parece cíclica, quase inevitável. O que está acontecendo aqui? Astrologicamente, a terça-feira é o dia regido por Marte, o arquétipo da ação, da assertividade, da paixão e, quando em desequilíbrio, da agressão e do conflito. A energia de Marte não é boa ou má. Ela simplesmente é. É o fogo. A questão é, você o usará para destruir ou para aquecer? A frequência de 639 Hz atua aqui como um agente de coerência. Ela não busca suprimir a energia marciana, o que seria inútil e até prejudicial. Ela busca refiná-la, transformar o impulso reativo e explosivo em uma resposta consciente e apaixonada. E aqui está a revelação contra-intuitiva que muda o jogo. A solução para os conflitos não é evitar o fogo de Marte, mas aprender a usá-lo a seu favor. O amor verdadeiro não teme a paixão. Ele a canaliza. A frequência de 639 Hz não apaga o fogo do seu relacionamento. Ela o transforma de um incêndio que destrói e deixa cicatrizes em uma lareira que aquece, une, ilumina e se torna o coração da casa. Para aplicar isso, te convido a praticar a intenção da lareira. Na manhã de terça-feira, ou em qualquer dia que sentir a energia mais densa, reserve 5 minutos. Coloque fones de ouvido e ouça a frequência de 639 Hz. Enquanto ouve, visualize a energia de Marte como uma chama vermelha, pulsante e poderosa em suas mãos. Sinta seu poder. Em vez de temê-la, com uma intenção clara, comece a moldar essa chama, transformando-a na imagem de uma lareira segura e acolhedora no centro do seu relacionamento. Veja as chamas dançando de forma construtiva. Sinta o calor que une. Com essa visualização, você estabelece o tom vibracional para um dia de paixão que constrói, em vez de um conflito que destrói. Imagine que a energia de Marte te entrega, toda terça-feira, uma espada afiada. A maioria das pessoas, por impulso, a usa para ferir um ao outro na primeira discussão. A frequência de 639 Hz é o mestre que te ensina a usar essa mesma espada não para atacar, mas para cortar as amarras da incompreensão e do medo que impedem a intimidade.
Você aprende a proteger o espaço sagrado do seu relacionamento com coragem, honra e, acima de tudo, amor. Mas a dissonância não se manifesta apenas em conflitos abertos. Muitas vezes, ela opera de forma silenciosa, quase invisível, e é aqui que reside uma das dores mais comuns para pessoas sensíveis. Aquele sentimento de chegar em casa vibrando bem, em paz, apenas para ser sugado para a frequência mais baixa de estresse, ansiedade ou negatividade do seu parceiro. Você sente literalmente a sua própria energia vital se esvaindo, como se houvesse um vazamento em sua alma. O que está acontecendo é um princípio da física chamado entrainment vibracional, ou arrastamento. Quando dois pêndulos com ritmos diferentes são colocados próximos, o pêndulo com a oscilação mais dominante e estável fará com que o outro sincronize seu ritmo com ele. Energeticamente, o mesmo acontece entre pessoas. Sem uma soberania energética, a tendência é que a frequência mais baixa e caótica puxe a mais alta para baixo. A frequência de 639 Hz não cria um muro de proteção, o que seria isolamento. Ela fortalece a sua própria assinatura vibracional, tornando-a o pêndulo, dominante e estável na relação. A revelação aqui é libertadora. Blindar o seu relacionamento não é sobre se fechar para a dor ou os problemas do outro. É sobre se tornar tão radiantemente estável na sua própria frequência de amor e coerência que você, por ressonância, começa a elevar a frequência do seu parceiro, em vez de ser rebaixado pela dele. Você se torna o diapasão que afina o ambiente, e não o eco que apenas repete a dissonância. Para praticar essa soberania, use o selo vibracional de Inandias 639 Hz. Antes de encontrar seu parceiro no final do dia, ou antes de entrar em casa, reserve 3 minutos no carro, no corredor, onde for. Ouça a frequência e visualize-a criando uma membrana de luz dourada, semipermeável, ao redor do seu campo energético. Essa membrana tem uma inteligência própria. Ela permite que todo o seu amor, sua compaixão e sua luz fluam livremente para fora, mas ela filtra, neutraliza e harmoniza a dissonância do estresse ou da negatividade que tenta entrar. Você entra no ambiente como um agente de cura e não como uma vítima da energia do local. Seu relacionamento é um barco navegando no oceano da vida. A dissonância ou o estresse do seu parceiro é uma tempestade que se forma. Tentar lutar contra a tempestade com raiva ou frustração apenas balança mais o barco, ameaçando afundá-lo. Ancorar-se na frequência de 639 Hz antes de interagir é como baixar uma âncora giroscópica. Ela não para a tempestade lá fora, mas estabiliza o seu barco de uma forma tão profunda que você pode navegar por qualquer onda, oferecendo um porto seguro para o outro, em vez de naufragar junto com ele. Hoje, você tem sido o eco ou o diapasão em seu relacionamento. Mas às vezes, a dissonância que sentimos hoje não vem do estresse do dia, nem da fúria passageira de Marte. Ela vem de muito mais longe. Ela é o eco de batalhas antigas, o peso das palavras que não foram ditas, das mágoas que foram engolidas e das decepções que, embora perdoadas pela mente, nunca foram verdadeiramente liberadas pelo corpo e pela alma. Elas operam como fantasmas silenciosos no presente da relação. A ciência já começa a compreender como o trauma e as emoções intensas ficam armazenados em nossas células, um conceito chamado memória celular. Espiritualmente, vamos um passo além. Um relacionamento, especialmente um de longa data, cria um campo energético próprio, uma entidade viva, um terceiro corpo, que também armazena as memórias, as alegrias e, principalmente, os traumas do casal. É neste campo que as energias estagnadas das mágoas antigas residem. A frequência de 639 Hz, neste contexto, funciona como uma sofisticada ferramenta de fisioterapia vibracional,
aplicada diretamente a este campo relacional. E aqui, a revelação contraintuitiva pode mudar a forma como você lida com o passado para sempre. A cura definitiva não virá ao recontar a história da dor pela milésima vez. Discutir o passado repetidamente, muitas vezes, apenas reabre a ferida e reforça o padrão neural daquela dor. A verdadeira cura acontece ao se dissolver a carga energética que a história deixou para trás. A frequência de 639 Hz não apaga a memória do que aconteceu. Ela neutraliza o veneno emocional contido nessa memória. Para isso, te convido ao ritual do perdão vibracional. Não é um perdão mental, mas energético. Em um estado meditativo, idealmente com seu parceiro, mas também pode ser feito individualmente. Coloque para tocar a frequência de 639 Hz. Feche os olhos e visualize o corpo do seu relacionamento como um campo de luz entre vocês. Peça para que as áreas de estagnação, as mágoas antigas, se mostrem a você. Talvez você as veja como manchas escuras, áreas cinzentas ou frias. Com sua intenção, direcione o som que você ouve para essas áreas. Visualize as ondas sonoras banhando essas manchas, dissolvendo-as, limpando-as, até que todo o campo de luz entre vocês se torne claro, dourado e vibrante novamente. As mágoas do passado são como nós cegos, extremamente apertados, em um delicado fio de seda que conecta duas almas. Tentar desfazer esses nós com a força da mente, com discussões e acusações, na maioria das vezes, só os aperta ainda mais. A frequência de 639 Hz é como um óleo raro e aquecido. Você não força o nó. Você simplesmente aplica o óleo vibracional sobre ele. O óleo amacia as fibras, relaxa a tensão e permite que o nó se desfaça com um toque gentil, quase por conta própria. Enquanto limpamos os nós do passado, no campo da relação, uma pergunta fundamental emerge. De onde vem a energia para essa cura? Quem segura a luz para dissolver as sombras? E isso nos leva a um dos erros mais comuns e fatais que cometemos, especialmente aqueles de nós com o coração generoso. É a dor da frustração. A dor de dar tudo de si em um relacionamento. Seu tempo, sua energia, seu afeto, sua dedicação. E ainda assim, no final do dia, sentir um vazio profundo. Uma sensação de que você está tentando desesperadamente encher o copo do outro com a água do seu próprio jarro, sem perceber que o seu jarro está furado. O conceito aqui é o da autorressonância, antes da heterorressonância. Um relacionamento saudável e vibrante não é, como a cultura popular nos fez acreditar, a fusão de duas metades que se completam. É a harmonização de dois seres inteiros que transbordam um para o outro. Antes que a frequência de 639 Hz possa ser usada para curar a conexão com o outro, ela deve primeiro ser usada para reparar as fissuras na sua própria capacidade de se amar, se acolher e se preencher. A revelação contraintuitiva, e talvez a mais importante de todas, é que o ato mais poderoso e generoso que você pode fazer pelo seu relacionamento é, paradoxalmente, um ato que parece egoísta. Usar a frequência de 639 Hz para preencher a si mesmo primeiro. Você não pode transmitir uma frequência que não está emitindo de forma estável. Você não pode dar uma água que não possui. Tentar fazer isso leva apenas ao ressentimento e à exaustão. A prática para isso é o banho de frequência no cardíaco, sozinho, em seu espaço sagrado. Coloque seus fones de ouvido e direcione toda a sua atenção para o seu próprio chakra cardíaco, no centro do seu peito. Ao ouvir a 639 Hz, visualize as ondas sonoras entrando diretamente no seu coração, como um afinador de pianos que ajusta uma corda desafinada. Veja o som limpando qualquer sentimento de não merecimento, de autocrítica, de abandono. Visualize seu coração se tornando um instrumento perfeitamente afinado, ressoando com a mais pura vibração de amor próprio.
Antes mesmo de você pensar em tocar uma melodia para outra pessoa. Tentar amar o outro sem antes se amar profundamente é como ser um farol com a lâmpada queimada. Você pode ter a estrutura mais magnífica, a localização mais estratégica, a intenção mais nobre, mas sem luz própria, você não pode guiar nenhum navio para um porto seguro. A frequência de 639 Hz é a eletricidade que você usa para, primeiro, reacender a sua própria lâmpada. Só então, sua luz se torna um guia sem esforço. Se você sente a verdade profunda por trás dessas palavras, se percebe que a jornada do amor sempre começa e termina dentro de você, compartilhe este vídeo. Alguém que você conhece pode estar, neste exato momento, tentando ser um farol com a luz apagada. Esta mensagem pode ser a faísca que essa pessoa precisa para se reacender. Uma vez que seu farol interior está aceso, que sua vibração está afinada a partir do mais puro amor próprio, a forma como você se comunica com o outro se transforma radicalmente. E aqui, tocamos em uma das dores mais universais dos relacionamentos. A triste realidade de conversar por horas a fio e, no final, sentir que nada foi realmente comunicado. A desconexão entre o que é dito pela boca e o que é sentido pela alma. Quando falamos a partir do nosso ego ferido ou da nossa mente ansiosa, nós usamos principalmente os circuitos de defesa e lógica do nosso cérebro. As palavras se tornam armas ou escudos. A comunicação vira um debate, não uma conexão. A frequência de 639 Hz, ao promover um estado de coerência, ajuda a criar uma ponte neurológica direta com o coração. Ela nos convida a uma comunicação coerente, onde as nossas palavras, o nosso tom de voz e a nossa intenção mais profunda estão em perfeito alinhamento. E a revelação aqui é que a verdadeira clareza em um relacionamento não vem de encontrar as palavras perfeitas, mas de falar a partir da frequência certa. Quando a vibração do amor está presente e estabelecida, até as palavras mais simples, ou mesmo o silêncio, carregam uma profundidade, uma verdade e um poder de cura imensos. O problema nunca foram as palavras. O problema sempre foi a música de fundo. Para sintonizar essa música antes de uma conversa importante, pratique a pausa da frequência. Combine com seu parceiro ou parceira. Antes de começar a discutir um tema delicado, sentem-se um de frente para o outro e ouçam juntos, em silêncio e de olhos fechados, a frequência de 639 Hz por apenas 2 ou 3 minutos. Isso funciona como um reset vibracional. Sintoniza ambos no mesmo canal de abertura e amorosidade, antes mesmo que a primeira palavra seja dita. As palavras são apenas os barcos. A frequência emocional na qual vocês se encontram é o rio onde esses barcos navegam. Se o rio está turvo e agitado pelo medo, pelo ego ou pelo ressentimento, os barcos se perdem, colidem ou nunca chegam ao seu destino. A frequência de 639 Hz limpa e acalma as águas do rio, garantindo que suas mensagens, seus barcos, cheguem a outra margem de forma segura e clara. Quando a comunicação se torna um rio claro e a autorressonância é forte, o relacionamento se torna um santuário. Mas todo santuário precisa de muralhas sagradas para protegê-lo das tempestades do mundo. A dor de ver seu relacionamento, que estava em paz, ser abalado, contaminado e enfraquecido pela opinião, pela inveja ou pela negatividade de terceiros, sejam amigos, família ou a pressão das redes sociais, é imensa. Todo sistema vivo, e isso inclui um relacionamento, possui um campo de energia próprio, que a ciência e a espiritualidade descrevem como um campo toroidal, um fluxo de energia contínuo em forma de maçã. A frequência de 639 Hz, quando usada pelo casal, fortalece a membrana desse campo, tornando-o menos suscetível a invasões ou furos energéticos que vêm de fora.
A revelação contra-intuitiva é: a maior proteção para o seu relacionamento não é se isolar do mundo, é fortalecer o núcleo da sua conexão, a tal ponto que ela se torne uma estrela que emite a sua própria luz, em vez de ser um planeta que apenas reflete a luz ou a escuridão dos outros. Um relacionamento forte não se esconde, ele brilha. Para isso, estabeleçam o ritual semanal de fortalecimento do campo. Toda terça-feira à noite, por exemplo, unindo a força de Marte com a coerência do coração. Sentem-se de mãos dadas ou com os pés se tocando, ouvindo a 639 Hz por alguns minutos. Visualizem juntos o campo toroidal que os une-se, tornando mais brilhante, mais forte e com uma cor dourada vibrante, selando as energias da semana e reafirmando a soberania e a unidade do casal. Seu relacionamento é um jardim sagrado. As opiniões e energias externas podem ser como ervas daninhas tentando invadir. A frequência de 639 Hz não é um pesticida, que age com agressividade. Ela é um fertilizante tão poderoso que torna o solo do seu jardim incrivelmente rico e saudável. Um solo onde apenas as flores do seu amor, da sua verdade e da sua confiança mútua conseguem prosperar, tornando o ambiente inóspito para qualquer erva daninha. E uma vez que o jardim está protegido, o solo está fértil e a comunicação é clara. O que vocês podem plantar juntos? Aqui, entramos no ápice da alquimia relacional. A manifestação A2. A dor, neste estágio, é o desalinhamento de sonhos. O impasse que surge quando um parceiro rema para o norte e o outro para o sul, criando uma estagnação que sabota a criação de uma vida em conjunto. Quando duas ou mais mentes se unem com a mesma intenção e, crucialmente, na mesma frequência, elas criam o que as tradições esotéricas chamam de uma egrégora de manifestação, uma entidade energética que é exponencialmente mais poderosa do que a soma de suas partes. A frequência de 639 Hz atua como o catalisador que sincroniza as duas mentes, os dois corações, em uma única e potentíssima força criadora. A revelação final é que o universo não responde a dois pedidos separados e conflitantes. Ele responde à clareza de uma única frequência unificada. Blindar o relacionamento significa também proteger o futuro que vocês estão co-criando, alinhando suas vibrações em um único feixe de laser de intenção. Pratiquem o conselho de cocriação de terça-feira. Reservem 10 ou 15 minutos na semana. Comecem ouvindo a 639 Hz para se sintonizarem. Em seguida, conversem sobre um objetivo em comum, mas com uma regra importante. Foquem não no como, vamos chegar lá, mas no sentimento de já termos chegado. Sintam juntos a alegria da casa nova, a paz da estabilidade financeira, a emoção da viagem dos sonhos. Sincronizem a emoção do desejo já cumprido. Vocês dois são músicos de uma orquestra. Tentar manifestar sonhos separadamente é como o violino e o violoncelo tocando melodias diferentes, em tons diferentes. O resultado é ruído. A frequência de 639 Hz é o maestro que sobe ao pódio, bate a batuta e dá a mesma nota de afinação para ambos. Só então, perfeitamente afinados, vocês podem começar a tocar uma sinfonia harmoniosa e tão poderosa que pode, literalmente, mover a realidade. Nossa jornada através da frequência de 639 Hz nos revela uma verdade fundamental. Um relacionamento consciente é uma prática espiritual. É um campo de energia que precisa ser limpo, nutrido, afinado e protegido, assim como cuidamos do nosso próprio corpo e da nossa própria alma. Não se trata de encontrar a pessoa perfeita. Trata-se de ter as ferramentas certas para harmonizar as imperfeições, para transformar conflitos em conexão, para curar o passado, para se preencher de amor próprio e, juntos, co-criar um futuro que ressoe com a verdade mais profunda de ambos. A frequência de 639 Hz é uma dessas ferramentas.
um diapasão sagrado para o seu amor. A sua relação, hoje, tem sido uma fonte de energia ou um dreno? E qual o primeiro passo, a primeira técnica que você experimentará para, conscientemente, começar a afinar a sua própria frequência e a da sua conexão mais sagrada? Deixe nos comentários qual destas técnicas mais ressoou com você. Sua partilha inspira e fortalece a todos nós. Se esta jornada de cura fez sentido, deixe o seu like, inscreva-se para mais mergulhos profundos como este e compartilhe com quem você ama. E lembre-se sempre, o amor não é algo que você encontra, é uma frequência que você emite.